Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto podcast do jornal Maringá Post. Nós produzimos este podcast em parceria com o Vmark Produtora e Estúdio, sempre um bate-papo que é relevante para a vida da gente. Você já se sentiu exausto só de pensar em começar a semana de trabalho? Já teve a sensação de estar sempre ligado, ligada, respondendo mensagens fora de hora? Terminou, quem sabe, o dia esgotado, com a impressão, inclusive, de quem sabe não tenha produzido nada? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, certamente a nossa conversa de hoje é para você. A saúde emocional no ambiente corporativo nunca esteve tão em pauta e hoje a gente vai discutir por que cuidar da nossa mente não é um luxo, é uma necessidade para qualquer profissional e é uma estratégia essencial para qualquer empresa que queira crescer. A gente vai falar sobre isso, mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero lembrar você que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no X. Nós estamos também no LinkedIn. Os nossos vídeos do podcast estão no nosso canal do YouTube, mas você nos acompanha em diferentes espaços e, claro, no nosso site maringapost.com.br. Bom, para falar sobre saúde emocional dentro das corporações, dentro das organizações, a gente recebe Jussara Costa. A Jussara, ela é psicanalista, ela é especialista justamente em gestão de pessoas, atua com a saúde emocional das pessoas e está aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite e vir conversar com a gente sobre esse tema tão importante, Jussara. Bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, pelo podcast, por esse trabalho maravilhoso que leva informações de uma forma muito autêntica, né, assim, para a população, para Maringá e fora de Maringá, né? Parabéns aí pelo trabalho. A Sempre gente, acompanho. a gente que agradece o carinho aí de você ter aceitado participar para falar sobre um tema tão importante. Em que momento surgiu para você essa necessidade de olhar, né, para a saúde das pessoas dentro das empresas? Porque existe uma diferença entre você estar, quem sabe, numa clínica, nesse atendimento que acontece num espaço ali, né, de certa maneira de controle, e você está olhando para as organizações e o que acontece na dinâmica delas, que eu sei que você, inclusive, tem essa preocupação de, às vezes, vivenciar o dia a dia das empresas. Conta para a gente um pouquinho quando surgiu essa necessidade e esse desejo de atuar com isso. Ronaldo, tudo é feito de pessoas, né? E assim, trabalho com recursos humanos desde 2002, né? Quando era muito diferente a nossa realidade ali de trabalho. E mesmo quando o RH ainda era muito operacional, né? E tinha uma confusão até do que era departamento pessoal e o que era recursos humanos. Mas, de certa forma, a gente sempre trabalhou ali com pessoas, né? E, e eu comecei a sentir também, bem antes da pandemia, né, uma necessidade muito grande de também dar um lugar de voz para as pessoas, para os trabalhadores, para né, os colaboradores. E foi onde surgiu a ideia de um projeto meu de escuta ativa, né? Antes mesmo de se falar sobre a importância de saúde mental nas empresas. E quando eu fui trabalhar numa empresa que era chão de fábrica e ouvir ali os colaboradores e a partir de tudo aquilo ali ver a necessidade de, ok, e agora, o que nós vamos fazer, né? E criar projetos para o bem-estar dos colaboradores, né? E aí eu vi que eu acho que era por esse caminho mesmo, né? Uma vez que eu estou ouvindo o colaborador e as necessidades, e a empresa ela também tem um ganho com isso, né? De certa forma. E até às vezes um simples projeto que você cria, como por exemplo no chão de fábrica, mulheres que não fazia mais exames, né, preventivo, porque não podia sair do ambiente de trabalho, porque poderia perder
o benefício da cesta básica por uma falta, né? Então, existe essas coisas. Então, é um lugar onde você coloca o olhar do colaborador e os impactos disso. E leva isso para a diretoria, né? O que que a gente pode fazer para olhar para isso também e esses benefícios, né? E aí as pessoas, os próprios diretores das empresas, né, eles vão entendendo que quando a gente cria esses projetos, também traz esse bem-estar e ganhos para a própria empresa, né? O E profissional se sente mais respeitado. com certeza, porque olha, alguém está olhando para mim, né? Olha, a partir desse projeto, eu estou vendo uma melhora no ambiente. Então tem alguém também me ouvindo, né? Então, seja para, por exemplo, capacitar os recursos humanos para esse trabalho de escuta e que é um trabalho de todo mundo. E a gestão também, né? A gestão também tem que ter esse olhar eh, de dar esse lugar de fala. Jussara, a gente tem falado muito, né, nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, sobre burnout, ansiedade, estresse no trabalho. Eh, a gente poderia dizer que a pandemia mudou as regras do jogo ou apenas acelerou aí, quem sabe, um problema que já existia? É, não se falava muito de saúde mental, né? Assim, quando a gente pensa, existia um preconceito muito grande de buscar um profissional da área de saúde mental, seja um psicólogo, um psicanalista, principalmente um psiquiatra, né? Tinha aquela ideia de, eu não sou louco. E ainda a gente sente muito isso. Então, era algo que não tinha um olhar ali. Então, as pessoas viviam em sofrimento psíquico, mas não conseguia entender. E por muitas vezes, esse sofrimento psíquico, ele acabava somatizando no corpo. E isso a gente tem visto cada vez mais, né? Pessoas indo para o hospital achando que está ali sofrendo infarto, né? Porque está sentindo ali uma sensação, uma palpitação no coração, e vários outros tipos de sintoma que o corpo apresenta e vai, faz vários exames e não tem diagnóstico nenhum, né? Então, a importância mesmo desse cuidado com a saúde mental e que agora não é mais só individual. Isso daí é uma responsabilidade de todos. E não é à toa que a OMS, né, tem trazido isso agora com a NR1 como uma necessidade das empresas também se adequar e criar programas e projetos para esse ambiente emocionalmente saudável, né? É curioso, né, a gente falar sobre tornar esse ambiente saudável, porque o espaço de trabalho deveria ser um espaço em que você, de fato, consegue realizar ali as suas atividades Uhum. de forma prazerosa, claro que dentro de uma demanda, dentro de uma obrigação, né? Mas deveria ser um espaço que tivesse uma certa leveza e que não deveria atacar, digamos assim, ou agredir a saúde emocional das pessoas. Sim. Antigamente, eu não sei se você, provavelmente você já ouviu as pessoas falando, eu deixo meus problemas para fora do trabalho. E às vezes chefe, né? Antigamente chamava de chefe, né? Falava isso para os trabalhadores, né? Seus problemas têm que ficar para fora do trabalho. Mas é impossível, né? Nós somos seres biopsicossocial. Então, nós carregamos sim as nossas emoções para dentro do trabalho. Não dá para separar nas Não, caixinhas, né? não tem como, até mesmo porque, Ronaldo, a gente não consegue fazer essa diferença, né? A gente não tem capacidade de tirar tudo aquilo que está mexendo com nós, né? Porém, essa nova geração Z, né, que está no mercado de trabalho, eh, ela tem uma outra visão, né, de o trabalho tem que ter um propósito para mim, eu quero também ter a qualidade de vida e se eu não estou bem, também eu vou trazer sim para o trabalho, né? E o que que a empresa vai fazer com isso? Né? Então, a partir disso, existe
uma responsabilidade também das empresas em criar esse ambiente emocionalmente saudável. O burnout, sim, tem aumentado e não é à toa. O Brasil, ele está classificado como o país onde nós temos um índice absurdo de problemas de burnout, né, de saúde mental. Então, é uma preocupação de todos. Já é, é uma endemia, né, que fala. Sim. Então, não é realmente preocupante. O gasto que se tem hoje com pessoas, né, com a questão da saúde mental é enorme. Então, é algo que nós precisamos, sim, falar sobre isso. E ter essa preocupação que não é só do indivíduo, mas de todo mundo, de todos nós. Jussara, é interessante que além do sofrimento individual, existe um custo, né, para uma empresa que ignora a saúde emocional dos colaboradores, né? Uhum, sim. Eu acho interessante, e até uma crítica minha, tá? De agora, principalmente agora que surgiu a NR1, ou seja, um ponto de que as empresas estão sendo obrigadas a ter esse olhar para a saúde mental. Para quem não sabe o que é, explica para a gente o que é a NR1. A NR1 ela veio porque nós temos a segurança do trabalho, né? Certo. Que as empresas, principalmente de chão de fábrica, na indústria, tudo tem todo aquele NPI que você precisa se adequar, né? Eh, não só, claro, a segurança do trabalho está em todas as empresas, é um cuidado mesmo físico, né? Enfim, de você ter a NPI para os colaboradores. E a saúde mental entrou nisso, né? Então, as empresas agora também têm essa questão de fazer esses relatórios, né? Para esse trabalho mesmo, projetos e tudo isso dentro das empresas para garantir que os colaboradores estejam sendo também cuidados nesse aspecto, né? Então, isso daí vai ser uma devolutiva que eu vou dar do que a minha empresa está fazendo relacionado à saúde mental. Ou seja, aquilo que faz parte do- Da segurança do da trabalho, segurança do trabalho, do programa que a empresa desenvolve para sim. garantir que o trabalhador esteja bem, Uhum. não apenas seguro fisicamente, mas também que ele possa estar bem emocionalmente. Assegurado emocionalmente, né? Então, assim, tem empresas que usam, por exemplo, de aplicativos, né, de saúde mental, para apoio psicológico e tudo mais, mas não é o suficiente, né? Você pensar na segurança, no ambiente emocionalmente saudável, a gente está falando tanto de uma escuta, né? É esse cuidado também dos gestores, de todo mundo que está trabalhando ali com pessoas, de também estar qualificado para esse olhar, né, para o indivíduo em si, é você promover, sim, ações de reflexão, né? A comunicação, por exemplo, é um dos fatores que também tem trazido essa preocupação, o não saber comunicar. A gente tem uma alta demanda de alta performance o tempo todo. E será que eu tenho um olhar de entender que aquele colaborador, ele está realmente no lugar certo? Aonde que eu poderia colocar ele, aonde seja mais, né, assim, que esteja de acordo com o que realmente ele possa entregar? Jussara, e do ponto de vista, inclusive, de quem está vivendo o dia a dia da empresa, quais são talvez os primeiros sinais de alerta que o corpo, que a mente nos dão de que a saúde emocional no trabalho não vai bem? Existe. Hoje em dia as pessoas vivem no automático, então elas não conseguem ter uma consciência muito clara das suas emoções, né? Eh,
A gente tem muitas entregas para fazer, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É tudo muito estressante, é tudo muito. Nós somos muito cobrados hoje em dia, né? Para performar o tempo todo. E às vezes performar até a gente se cobrando demais, né? Se a gente olha para a pandemia, por exemplo, que foi um tempo onde as pessoas estavam em casa, mas estava todo mundo mostrando que estava performando de alguma forma, a gente vê claramente que as pessoas estão nesse piloto automático, né? Então fica mais difícil dela entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes eu recebo pessoas que falam assim: eu me sinto muito esgotado. Eu chego no final de semana, eu não consigo fazer nada além de dormir. Isso daí já é uma parte de um esgotamento emocional, Então, né? estou cansado demais, não sei exatamente nem o Tô- que está acontecendo comigo. Exatamente. Você tem ali uma indicação de que alguma coisa não está indo bem no trabalho. Exatamente, mas eu preciso fazer. Eu preciso ir para academia, eu preciso fazer. A gente precisa fazer muita coisa. Mas até onde meu corpo está aguentando, né? E aí é onde, como eu não tenho a consciência disso, eu não consigo também identificar quando é um estado emocional, por exemplo, eu estou estressado, eu estou ansioso, ou quando realmente aquilo ali já passou de um estado emocional, já está fazendo parte de mim. Então, muitas vezes o próprio trabalhador não consegue identificar o que ele está Consegue, sentindo, o que ele não está consegue, vivendo. exatamente. Então, é aonde realmente precisa buscar, sim, né, uma terapia, e isso faz parte também da empresa. Por quê? A Se eu empresa precisa ter esse espaço de precisa, acolhimento, digamos, ele notar, reparar que esse trabalhador, em algum momento, ele não está performando talvez tão bem porque ele demonstra uma certa apatia, irritação exatamente. constante, desatenção, são indicativos ali de que alguma coisa não está funcionando. E aí é ter um olhar, que daí é onde eu falo que entra os gestores, aonde eu falo que entra aquele líder que tem que ter esse olhar para o colaborador, não apenas das metas que ele precisa entregar. Mas quando você tem, por exemplo, um colaborador que ele performava muito bem e de repente ele teve uma baixa de rendimento, é você ter um olhar empático também, mas o que está acontecendo? Né? Por que que teu... Era uma pessoa que estava sempre performando. Será que é a hora de criticar esse colaborador e mandar ele embora, por exemplo? Ou tentar chamar para conversar, fazer um one-on-one, que é o que as empresas chamam, né? Que é esse lugar de fala, aonde eu também preciso escutar o colaborador. E aí, a partir disso, a pessoa também vai trazer questões emocionais, né? E aí esse líder está preparado para o que ele vai ouvir. E aí sim ele pode buscar a equipe de recursos humanos, né, para chamar para realmente conversar. Geralmente na equipe de recursos humanos a gente tem, por exemplo, psicólogos, né? Não são psicólogos clínicos, mas são psicólogos. Então talvez ele vai conseguir ter ali, dentro da sua especificidade, da sua especialidade, como fazer ali um manejo daquela situação. Aí é onde a gente precisa ter um olhar individual. E isso daí, quando existe esse espaço dentro da empresa, a gente já está falando de um ambiente emocionalmente saudável. Quando você cita esse líder que tem, digamos, Uhum, empatia, tem essa observação atenta ao que está acontecendo, para além da performance de produtividade, a gente está falando, inclusive, de uma mudança de cultura por parte do gestor. sim. E embora esse seja um assunto necessário, que hoje muito tem se debatido, ainda existe um certo descompasso entre aquilo que é desejado e aquilo que a gente tem na prática. Fala um pouquinho para a gente sobre essa cultura que precisa ser mudada, porque, Uhum, por de outro lado, a gente ainda tem muito essa cultura que adoece, né? sim. Às vezes um espaço de falta de reconhecimento, de metas inatingíveis, de comunicação agressiva, de falta dessa empatia para essas outras questões que envolvem o trabalhador, que traz também, às vezes, da sua casa, né, seus problemas, suas dificuldades. Conta para a gente um pouquinho justamente sobre esse ambiente.
Eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho que a gente consegue fazer da noite para o dia. A gente não consegue mudar uma cultura porque a cultura ela já existe quando uma empresa é fundada. A cultura ela existe a partir do desejo do fundador, né? Então, seria uma mudança de mente, né, que precisa começar a existir, mas é um trabalho feito com várias mãos. Não é um trabalho onde somente o recursos humanos vai conseguir trabalhar. Então, é preciso trabalhar com todo mundo realmente assim, a alta gestão, os gestores, os recursos humanos, o departamento pessoal, todo mundo vai ter que abraçar essa causa, Mudança de cultura. uma mudança de cultura. E a partir de tudo isso, é necessário olhar, né, quais são as dores, porque assim, quando a gente fala também todas essas pessoas são seres humanos, né? Desde a autogestão, os gestores. Eu percebo muito, por exemplo, na autogestão e na gestão, que é muito solitário. Eles precisam cuidar do time deles, mas e quem cuida também desses gestores? Então, por isso que eu Também precisa de um cuidado deles. precisa. Então, assim, a gente está falando de seres humanos, né? Ninguém é super-herói. Então, para eu cuidar dos meus liderados, eu também preciso ser cuidado. Então, você entende que é para todos, né? Então, é uma construção em várias mãos. E a partir de tudo isso, você vai capacitando essas pessoas, treinamento, desenvolvimento individual, né, com cada um. Então, tem todo um trabalho que vai acontecendo. E essa cultura vai tendo essa modificação, porque precisa existir essa mudança de mente. Não apenas da gestão, mas da alta gestão e para baixo também. E aí vai, né? E aí vamos todos falar a mesma língua. A gente poderia dizer, então, né, Jussara, que hoje a liderança, né, ou seja, quem tem a responsabilidade de liderar, não pode mais apenas pensar nos resultados, mas os resultados dependem de pessoas e de pessoas que estejam emocionalmente saudáveis. Exatamente, porque assim, é, a pessoa ela tem um limite no corpo dela, no corpo e na mente, ela tem um limite. E não é sobre eu vou apenas, não, como eu te falei anteriormente, né? Aquela pessoa sempre performou, de repente ela tem uma Uma queda. queda. E o que que eu vou fazer? Vou mandar ela embora? Não, não é sobre você, até mesmo porque para uma empresa essa rotatividade não é saudável. Não é saudável para a empresa, porque quando isso existe, começa a gerar um medo nos outros colaboradores que eu tenho, e essa cultura do medo não Adoece ainda mais? ainda mais todo mundo. E, e cada vez que você vai desenvolver um novo colaborador, eu tenho um custo para isso também. Então, quando a gente pensa nessa rotatividade, não é lucrativo para a empresa. Então, é muito mais lucrativo você olhar para dentro e você criar todo esse ambiente saudável, emocionalmente saudável, com investimento nesse sentido, do que você ficar numa rotatividade de colaboradores. Nós temos hoje no selo, né, que eu falo, do Great Place to Work, que é do GPTW, que é extremamente importante. E hoje eles têm também esse prêmio voltado só para a saúde mental, de certificar empresas que têm esse cuidado com saúde mental. E eu acho muito importante isso, porque, principalmente nessa nova geração, eles se importam muito em olhar para a empresa que eles vão também se candidatar. E acaba sendo um olhar para a empresa de eu preciso ser uma empresa atrativa no mercado. Porque se eu quero também bons profissionais, eu também tenho que estar qualificado. A gente vê, por exemplo, que na parte do recrutamento e seleção, você precisa praticamente vender o seu peixe, né? Vender a sua empresa para os candidatos, para você ter bons candidatos.
E para eu ter bons candidatos e me assegurar de que o meu ambiente de trabalho também vai ter uma continuidade com aquele profissional, eu também preciso ser essa empresa com esse certificado Great Place to Work do GPTW e com esses programas e projetos para essa saúde mental, É né? curioso que a gente está falando, né, de uma mudança, né, é, na perspectiva, inclusive, de contratação, né? Ou Sim, seja, quem hoje procura uma oportunidade, procura, inclusive, uma oportunidade dentro de um espaço que seja minimamente saudável. exatamente, e qualidade. Porque essa geração e as outras gerações que virão, isso daí vai ser primordial para eles. Porque hoje eles realmente têm essa preocupação. Eu preciso também ter a qualidade de vida. Quero estar bem. Isso, e a empresa vai ter que realmente oportunizar para esses candidatos esse lugar, né? E não é apenas de fachada. Eles precisam ter essa vivência ali no dia a dia e sentir que realmente eles estão num ambiente emocionalmente saudável. Até porque no que diz respeito à saúde emocional, saúde mental, não dá para ser só discurso, né? Você consegue sentir o ambiente e ser tocado por esse ambiente se ele não for positivo, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Eu tenho que ser uma empresa atrativa. O que que eu tenho, né, na minha empresa para atrair esses candidatos, né? E é a experiência do colaborador que a gente fala, né? Toda a experiência, não é a experiência apenas de trazer essas pessoas do mercado, esses bons profissionais, mas o que eu faço, o que eu tenho aqui para que essas pessoas permaneçam comigo. Como que é esse lugar, né? E temos sim que, enquanto empresas, nos adequar com essa nova realidade. E que é uma realidade que a própria Organização Mundial de Saúde tem exigido, porque é algo realmente que passou do nosso limite enquanto país de lidar com tudo isso que vem acontecendo, desses afastamentos de pessoas adoecidas e pessoas às vezes que não davam nem conta, né, daquilo. A gente tem visto, por exemplo, cada vez mais jovens infartando de Sim. fato, né? É preocupante. É algo que precisa ser falado, né? Jussara, para a gente caminhar aqui para o final, que orientações você daria para quem está acompanhando a gente, principalmente que trabalha com gestão de pessoas, que atua, quem sabe, com recursos humanos, para avançar nessa mudança de cultura organizacional, para de fato criar um ambiente saudável? Eu acho que primeiramente parar, né, tanto a autogestão, a gestão, recursos humanos, comunicar todas essas equipes ali de trabalho para olhar como que está, primeiramente, a minha cultura, o que está acontecendo, fazer esse levantamento, ouvir os colaboradores e, a partir daí, começar a ir para um caminho de criar esse ambiente emocionalmente saudável que não vai ser da noite para o dia, que é como eu te falei, é um trabalho de formiguinha, né? Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Então, essa comunicação é importante, é primordial para que se construa esse ambiente, né? Seja, por exemplo, eu sei que fica muitas vezes ali no operacional, né? No que eu preciso entregar, não dando conta, contratar consultorias que possa fazer esse trabalho ali com todo mundo, né? E pensando no lado subjetivo do indivíduo em si, seja os colaboradores, seja a gestão, eles também buscar essa ajuda, esse trabalho mesmo individual, né? Eu falo que nunca pensar que a saúde mental
ou buscar um profissional, né, de psicólogo, psicanalista, enfim, é uma grande bobeira, porque a gente já tem visto aí que não é, né. Acho que a gente precisa eliminar esse tabu, essa coisa toda desse preconceito. E eu estando bem, a minha equipe também vai estar bem, né. Eu me conhecendo, eu entendendo sobre a minha mente, o meu psiquê, eu vou também, conseguir olhar para os meus, colaboradores de uma forma diferente. Então, como que eu vou cuidar do outro se eu não estou me cuidando? Tudo bem. Jussara, foi uma alegria te receber aqui. Obrigado pelas Obrigada, dicas, Ronaldo. obrigado pelas orientações Muito obrigada. e que a gente possa ter, né, essa mudança de cultura acontecendo. Já está acontecendo, Já. mas que a gente possa avançar ainda mais nisso, para a gente Uhum. não ver tanta gente adoecendo a partir desse ambiente de trabalho, né? Com certeza. Muito obrigada aí pela, oportunidade, né, de eu estar aqui falando sobre isso. Acho que é um tema muito relevante, muito importante. E estou à disposição sempre quando a gente for para falar sobre esse tema que eu amo. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigada, Ronaldo. Obrigado a você. Sucesso. Jussara Costa hoje conversou com a gente. Ela que atua justamente nas organizações, nas empresas, a fim de construir esse ambiente saudável. E a você que nos acompanhou nesse bom bate-papo do Ponto a Ponto, nosso muito obrigado. Eu sou Ronaldo Neso, espero você no próximo episódio, mas não esqueça, né? Nós estamos no jornal maringapost.com.br, esse é o nosso site, estamos nas redes sociais, Vemark Estúdio Produtora, nosso parceiro neste projeto, e juntos a gente vem trazendo a cada semana uma boa conversa, um tema diferente para que você possa aproveitar, saber mais sobre a sua vida, sobre o seu cuidado, como foi o caso de hoje, tratando de saúde mental, de saúde emocional nas corporações, mas também de questões que envolvem a nossa cidade. A você, o nosso muito obrigado, a gente se fala.